Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Próxima vez eu vou subir por aqui, porque essa rampa aqui para patinar pode ser que aconteça. A gente já é conhecido de muitos de vocês no nosso dia a dia aqui no centro. Aqueles que estão comparecendo hoje e ainda não nos conhecem, sejam muito bem-vindos a essa casa de paz e de oração. Hoje é um dia especial para mim, porque no dia em que essa casa foi inaugurada, eu estive aqui na condição de convidado de um amigo que aqui não está no momento, o Dr. Hércules, e ele me agraciou com a oportunidade de fazer a oração inicial. Desde 1996 que eu não faço uma explanação pública, que eu não tenho a honra de falar as palavras de Jesus, os meus próprios ouvidos, e poder compartilhar com vocês. E mais uma vez eu me sinto imerecidamente premiado, porque exatamente no dia de hoje, fazem 12 anos que há 30 minutos mais ou menos falecia Francisco Cândido Xavier. O Brasil foi campeão no horário do almoço, enquanto festejávamos a vitória do pentacampeonato. O amado amigo desencarnava de forma discreta, poupando-nos a dor excessiva do sentimentalismo que ele pregou em nome de Jesus, abandonássemos aos poucos. Então, ao grande amigo Francisco Cândido Xavier, que é um dos grandes responsáveis nesse país por manter viva a chama da doutrina espírita, nós queremos render a nossa homenagem, o nosso preito de gratidão, porque foi um trabalhador incansável. E um dos poucos trabalhadores incansáveis que mais fielmente refletiu o comportamento de Nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos modernos para cá. Nós sabemos que para doutrinar, conforme nos orienta Emmanuel, bastam palavras coerentes que atinjam a nossa inteligência e nos deem a lógica do entendimento, do conhecimento. Evangelizar, no entanto, vai além do que seja doutrinar. Porque se a doutrinação convence, a evangelização, ela depende do exemplo, para que surta naquele que presencia a transformação necessária pela emoção que gera. Cada um de nós que pertence à civilização que nesse momento no universo chega ao seu limiar, desenvolvida com a inteligência suprema no conhecimento de todas as tecnologias e ciências, e também que já se acerta em muitas nações com leis morais mais justas, continuamos a procurar a nossa redenção e a procurar a nossa libertação dos imperativos que trazemos em nossas almas de vidas passadas na forma de vícios. Comportamentos que são gatilhos, que agem na nossa mente e nos direcionam a praticar atos que muitas vezes não queremos, não desejaríamos. Nós pertencemos a uma geração que já conhece Jesus, já recebe notícia dos seus ensinamentos, já traz na consciência gravada muito de suas leis e ensinamentos. E, no entanto, recalcitramos muitas vezes e resistimos à transformação que nos é necessária porque simplesmente tropeçamos. Somos vigilantes nas nossas decisões, no nosso comportamento. E vivenciar Evangelho é uma obrigação de todos nós, mas não é possível que a gente consiga fazer isso de uma hora para outra. Então, quando a gente recebe a mensagem do céu, ela nos enche de esperança, porque nos fortalece para caminhar, para prosseguir.
Todo mundo vem aqui em busca de alguma coisa. Tem quem vem simplesmente porque gosta do tema, tem quem vem por obrigação porque acha que vindo aqui está quitando alguma coisa para a semana, tem quem vem em busca de alento para um sofrimento acerbo, provação de um desamparo, de um abandono, da perda de um ente querido, o medo de uma doença que está sendo combatida às duras penas. É o sofrimento que nós trazemos daquilo que nós não gostaríamos de sentir por mais tempo. Fato é que a nossa vinda a uma casa religiosa e a doutrina espírita nesse ponto nos privilegia porque nos dá uma consciência melhor daquilo que nós somos, de onde nós viemos e de como nós temos que nos posicionar nessa vida para chegarmos melhor no futuro. A nossa intenção, quando aqui chegamos, é buscar esse alento, é o consolo e o conhecimento. Muitas vezes, esse conhecimento, para nós, é causa de dor. Porque nós sabemos o que devemos ser, sabemos como devemos agir, temos consciência daquilo que precisamos melhorar e não conseguimos. Nós vivemos em conflito entre o eu do passado, aquilo que eu tento evitar e transformar, porque eu sei que eu devo melhorar para uma coisa superior e não consigo. Quando esse tipo de sentimento atinge a gente, a vontade de desistir é grande. Quando eu não consigo uma bênção de uma cura imediata, quando eu não consigo solucionar um problema na minha família de imediato, quando eu não consigo a bênção que eu venho buscar, então eu simplesmente desisto. Nós somos muitas vezes as almas enfraquecidas, porque nós compreendemos de forma errada a posição de Jesus em relação à nossa existência. A espiritualidade, Jesus, não está aqui para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são necessidades nossas que têm que ser vencidas por nós. A prece que nós fazemos pedindo força e amparo, e para que Ele não nos deixe cair em tentação, é justamente para que a gente não se perca no turbilhão do desespero ou da ignorância nos momentos em que estamos atravessando os nossos desafios. É ilusão a gente achar que está nesse mundo a passeio para gozar das coisas que Ele possa nos oferecer de forma passageira. Mas mesmo assim, a gente se ilude. A gente se ilude. Porque é necessário trabalhar, porque é necessário descansar, porque é necessário passear. E porque em todas as relações que nós mantemos com o mundo em que nós vivemos atualmente, existe um fator importante que nos obriga a vencer de forma mais severa as adversidades, que é o sentimento. O sentimento é o objetivo maior de Deus na nossa redenção. Religião é uma coisa que existe desde que o homem adquiriu condição de pensar, de ter consciência de si mesmo, de emitir pensamentos de forma contínua, de se perceber como ser. Desde o momento em que o homem se percebeu como um ser, o homem, no caso o gênero humano, não é homem e mulher, politicamente correto, desde o momento em que ele se percebeu como ser, ele conseguiu, de alguma forma, perceber intuitivamente a presença de um elemento espiritual em torno dele. A nossa vida como espírito imortal inicia-se no plano real da vida, que é o plano espiritual. Lá somos criados simples e ignorantes. E na matéria, nós temos a simbiose de vencer desafios, e nesses desafios, nesses aprimoramentos,
contínuos exercitar a nossa inteligência. Então, quando a humanidade passava por fases em que tinha que prover a sua segurança, a sua alimentação de cada dia, lutar pela proteção da prole, aquelas necessidades básicas de sobrevivência, quase que somente fisiológicas, já éramos tutelados do Cristo. E de alguma forma, em determinado momento, essa humanidade percebeu que tinham forças em torno dela e aconteciam coisas ao redor dela, pessoa, ser, bando, que não dependiam daquilo que ela pudesse fazer ou impedir. As forças da natureza foram a primeira manifestação do homem em relação à crença numa divindade superior. E desde esse momento, a religiosidade começou a existir em nós. E conforme nós fomos evoluindo contra a natureza, buscando soluções de vencer a natureza e de nos protegermos dela e de dominá-la, nós fomos evoluindo a nossa inteligência. A nossa inteligência foi evoluindo de uma certa forma que nos obrigou a viver em grupos. E desde lá de antigamente, vivendo em grupos, nós tivemos que estabelecer condições, leis, normas, para que a gente pudesse ter essa convivência da forma mais justa possível. Para a época, que era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus sempre mandou para o homem mensageiros com a intuição da religiosidade, proporcional à época e ao grau evolutivo daquela humanidade. Por isso nós rendemos gratidão a todas as religiões que proclamaram de forma justa e sincera a necessidade de nos dirigirmos a Deus. Mas as religiões, como as épocas em que a humanidade sempre atravessou, também tiveram seus momentos. E conforme o nosso conhecimento em tecnologia, ciência e a nossa evolução moral se elevou, também a nossa religiosidade foi questionando algumas coisas em relação ao mundo que prossegue ao nosso, ao mundo espiritual. Cada vez mais nós fomos chamados a dar atenção a um questionamento que inquietava o ser humano. De onde eu vim? Eu fui criado com o corpo ou não fui? Por que eu estou nesse mundo e sofro desse jeito e aquele lá não sofre? Por que o outro sofre mais que eu? Por que tem pessoas que morrem ao nascer e pessoas que só desencarnam bem velhinhos? Por que tem gente que sofre a agressão de pais menos equilibrados e outros têm pais maravilhosos? Por que tem crianças que são mais dóceis e outras que são mais rebeldes? E esses questionamentos começam a vir à tona no momento em que Deus é muito questionado. Na época em que Kardec trouxe a codificação da doutrina espírita, o mundo rompia com o Deus pregado pela igreja da época. Porque a igreja da época pregava um Deus totalmente dogmático, vingativo, um Deus que era aquele que julgava para o purgatório, para o céu ou para o inferno, e alguns dogmas da igreja não sustentavam mais aquela visão que deveríamos ter, que gostaríamos de ter, que queríamos ter. A humanidade estava pronta para receber uma revelação na forma em que o Espiritismo nos foi trazido. Em uma época Moisés com a lei de justiça, depois Jesus com a lei de amor e depois o Espiritismo com a lei da verdade. A ciência descobrindo coisas que estavam sufocadas pelo impositivo das religiões da época, da religião dominante da época, começou a questionar aquele Deus da época. E o materialismo era a grande chaga da humanidade. Porque o materialismo leva o ser humano a acreditar que não existe nada além da morte. E se não existe nada além da morte, é o seguinte, eu vou me virar e dane-se todo mundo, eu vou salvar o meu. Eu vou resolver o meu problema.
Aí a lei do mais forte, quem pode mais chora menos, e estabelece-se a injustiça, a intolerância, a falta de caridade e a falta de amor. Então a revelação espírita, nesse ponto, em determinado momento, ela veio nos dizer o seguinte: Silvio, em torno de nós existe muita gente, muito mais do que nós pensamos. Existe todo um universo desconhecido de pessoas que já habitaram a Terra e que no momento estão sem o corpo físico. E essas pessoas já viveram no planeta, muitas vezes como nós, e vão viver novamente. E mais, essas pessoas que no momento estão sem um corpo físico podem se comunicar conosco através de sugestões, através de pensamento, através de intuição, através de vibração. Nós estamos cercados de elementos humanos sem saber. E se descortinou através da experimentação que Kardec conduziu um novo mundo, uma nova ciência, que trazia para nós a certeza da existência do mundo espiritual e da comunicabilidade desse mundo. Então prova a doutrina espírita que nós estamos mergulhados num planeta com um corpo físico, mas nós estamos cercados de irmãos que já ocuparam um corpo físico e que, como nós, trazem problemas, angústias, esperanças, tristezas, revoltas, ignorância, como nós. Só que em maior número. E mais, essa doutrina veio trazer para a gente a segurança de que estar na Terra é uma oportunidade de praticar atos moralmente elevados e nos melhorarmos como espíritos, para que quando cheguemos do lado de lá, que é a verdadeira vida, cheguemos melhores do que quando viemos para cá. Isso dá para a gente uma segurança de que nós não estamos abandonados num planeta, nesse imenso universo, e de que aquele que nos tutela até hoje nos dá a oportunidade de recomeçar a cada tempo. A religião que existe em cada um de nós e que nós comungamos de modo coletivo é a religião da nossa busca pelo Pai Criador. E é essa busca que deve motivar a nossa alma. Só que nós queremos resolver o nosso problema imediato, o nosso problema pessoal. E isso é natural, porque a gente sofre. É no embate que nós temos com os, como disse a Fabiana, com os parentes difíceis, com a dificuldade no trabalho, com a convivência nas comunidades aonde fomos colocados a viver, na casa espírita, contra as nossas próprias más tendências. É nesse embate que nós desenvolvemos o que nós chamamos de sentimento. Nós aprimoramos o nosso sentimento, que é o que nós falamos lá atrás. No sofrer as consequências dos nossos atos, nós sentimos a necessidade de melhorar. E nós buscamos soluções para isso. As emoções são coisas que nós sentimos no dia a dia. O sentimento é uma emoção, é uma coisa que a gente tem como efêmera, né? Eu posso ter uma emoção de raiva, eu posso ter uma emoção de alegria, eu posso ter uma emoção de tristeza, eu posso ter emoções de várias naturezas, mas as emoções forjam o nosso sentimento, e é o sentimento nosso que interessa a Deus. Ele não vai perguntar se nós fomos ricos ou pobres, bonitos ou feios, se nós tivemos paciência como deveríamos ter. Ele vai querer saber do nosso sentimento. Quando a gente vem na casa espírita, a gente vem buscar um consolo para que o nosso sentimento se eleve. E isso faz bem para a gente. Porque senão era só estudar em casa, pega livro, lê em casa. E vai praticar no dia a dia. Para quem na casa espírita? Para quem na igreja? Para quem num templo religioso?
Só que quando nós nos congregamos aqui, a união de pensamentos nos dá um fortalecimento muito superior àquele que nós poderíamos ter sozinhos. Aqui nós encontramos um ambiente preparado, nós encontramos amigos da espiritualidade prontos a nos atender. Nós encontramos o conforto que às vezes no mundo material lá fora é difícil no dia a dia. Então aqui é o lugar onde a nossa mente está voltada para algo maior. E esse algo maior corresponde. É evidente que nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos na casa espírita em busca de conhecimento, em busca de conforto e fortalecimento, mas já estamos em condições de trabalhar. Cada um dos que estão aqui. Mesmo que seja trabalhar para si mesmo, espiritualmente, no começo. É difícil a gente ser melhor sem começar a agir. A gente encontra ensejo de ser para o próximo, às vezes, muito mais do que a gente poderia ser para nós mesmos. Está cortando? Alô? Então, é aqui que a gente vem buscar alento, é aqui que a gente vem buscar esperança, e é aqui que é pregada a palavra de Jesus. No capítulo 13 de Lucas, tem uma explanação de Jesus que ela diz o seguinte: o dono de uma vinha saiu pelo seu campo a passear e foi até uma figueira em busca de fruto. Chegando lá, ele não encontrou fruto nenhum. Aí ele olhou para o vinhateiro, que é o servo que cuidava da vinha, e disse o seguinte: olha, já faz 3 anos que essa figueira está aqui e eu venho aqui buscar um fruto, ando dentro do meu campo até chegar nela, quando eu chego eu não encontro fruto nenhum. Arranca essa figueira e joga fora. O servo, olhando a intenção do dono do campo, a severidade do dono do campo, diz o seguinte: Senhor, façamos o seguinte, deixa eu cuidar dela mais um ano, eu vou adubar, eu vou cavar em volta dela e trocar a terra, eu vou cuidar dela, quem sabe o ano que vem ela dá fruto. Se ela não der fruto o ano que vem, aí o senhor corta ela. O senhor da terra então diz: então tá bom, até o ano que vem, se ela não der fruto, nós vamos cortar ela. E aí Jesus arremata dizendo que no campo do Pai toda árvore que não der bom fruto será arrancada. É interessante a colocação de Jesus nessa passagem de Lucas, porque a benevolência do Senhor do campo, a misericórdia do Senhor do campo existiu. Ele tinha mandado cortar aquilo, mas quando o servo pediu intercessão por aquela árvore, ele concedeu. Porque o Senhor do campo, no caso, seria Deus, não é da vontade dele destruir a árvore que está plantada no seu campo. Assim como não é vontade de Deus aniquilar a alma criada por ele para ser feliz. Ele quer que o mal, que é a esterilidade daquela árvore, deixe de existir. A parábola diz isso. E ela traz mais um exemplo de intercessão do servo, de solidariedade daquele que cuidava do campo. Na nossa vida, nós procuramos alento e ajuda e amparo naquelas pessoas que estão acima de nós, que nós consideramos mais instruídas em determinada coisa, seja em termos de fé ou em termos de vida comum, em valores, em conhecimento, mas vamos falar de fé. Nós buscamos o conhecimento de pessoas que às vezes possam nos trazer um entendimento melhor das coisas, que cuidem da nossa alma. Mas nós nos esquecemos que, por mais incapazes e improdutivos que nós nos julguemos, nós temos condições de ajudar quem está abaixo de nós também. Só que nós não ajudamos.
nós não nos desprendemos do nosso interesse e do nosso egoísmo no cumprimento das nossas necessidades. Nós buscamos o nosso alívio, mas não procurando aliviar a dor do meu próximo. Eu busco a melhoria do meu entendimento, mas não ao mesmo tempo em que eu procuro levar ao meu próximo, que necessita mais que eu, a minha colaboração para o entendimento dele. Eu busco crescer, mas não ajudando o meu irmão que está abaixo de mim a crescer. Não dá tempo. A gente quer resolver os nossos problemas sem nos transformarmos. Os problemas não vão deixar de existir assim. Eles existem justamente para isso. Para as emoções, as sensações de dor forjarem o nosso sentimento. É o sentimento nosso em direção a Deus que vai nos libertar. E não tem caminho, verdade e vida que nos leve em direção a Deus a não ser Jesus. E o exemplo que Jesus nos deu, e que o Chico também seguiu, foi o exemplo de dedicação ao trabalho. De amor, de solidariedade, de compaixão, de perdão. Gente, eu não falo de se engajar em trabalho ordinariamente, não, no bem. Que bom que seja. Olha, eu tenho um dia por semana que eu me dedico a isso, eu tenho um dia da semana que eu me dedico àquilo. É a gente procurar ser bom e paciente em todos os momentos da nossa vida. Nós não fazemos isso. Nós queremos as bênçãos do céu sem abrir mão dos prazeres da terra. E o egoísmo que nos afeta é o que nos impede muitas vezes de ver a solução dos nossos problemas com clareza. Porque às vezes a gente faz de um problema 5 ou 6. Porque se a gente está perturbado, se nós não temos paz de espírito, se nós não temos a nossa fé fortalecida, se a esperança em nós se extinguiu, se o desespero faz parte da nossa vida, porque nós não temos equilíbrio, é evidente que as decisões que nós tomarmos enquanto atravessamos um problema, elas podem ser erradas, mal intuídas, mal sugeridas. Porque a quem nos ligamos em momento de conturbação mental é uma faixa de vibração de irmãos espirituais que também vivem em desequilíbrio. Então, quando a gente não procura se fortalecer na fé, no entendimento das coisas, a gente toma a decisão errada. Por isso que dor é necessária para crescer. Sofrer não é necessário. Só tem uma circunstância em que sofrer é necessário. Quando nós temos que sentir para a nossa evolução a dor do outro. Sabe por quê? Se numa existência ou em determinado momento da minha vida eu fui insensível à dor do próximo, eu provoquei nele dor, sofrimento, rejeitei alguém, acabei com a vida de alguém, fui uma pessoa que abalou a existência de alguma pessoa ou de várias pessoas, provoquei sofrimento. É muito difícil para o espírito entender a extensão do mal que ele provocou no outro se ele não sentir nele. Então, as expiações que nós temos de natureza física ou as provações de natureza moral, elas existem na nossa vida porque nós as pedimos. Porque eu não tenho condição de entender o mal que eu fiz no outro porque eu nunca senti aquilo. Então, o orgulho que ainda nós trazemos na nossa natureza, por menor que seja, faz com que a gente ache que a dor do outro sempre é menor que a nossa. E se a gente não tem compreensão pela dor do outro, seja física ou moral, seja a dor da traição, do abandono, a dor da humilhação, a dor de uma agressão física, seja o que for. Se a gente não tem noção da dor do outro, como é que eu vou ter compaixão? Como é que eu vou perdoar? E nós, como orgulhosos e egoístas, só vamos ter a verdadeira noção do que é o perdão quando a gente precisar dele. Quando eu sofrer, cometer algum erro e precisar ser perdoado.
É assim que Deus corrige a criatura através da criatura. A extensão da nossa conversa hoje é simplesmente trocar essa ideia em torno dessa questão. Se nós estamos sofrendo, cada um o seu momento na vida, a sua vicissitude na vida, a sua angústia, as suas ansiedades na vida, é entender que se nós estamos procurando Jesus numa casa que traz a instrução e o consolo, é necessário que nós nos mexamos. Não é pedir e achar que vai receber sem esforço. Nós temos que mudar. E quando nós estamos aqui buscando esse consolo e esse esforço, e se a gente mudar o nosso comportamento e pensamento, as bênçãos virão. Elas virão porque cada um de nós é um filho abençoado de Deus. Apesar de qualquer problema e de qualquer momento que nós estamos sofrendo. Muitas vezes sermos duros, muitas vezes sermos, tomarmos o papel daquela pessoa mais rígida, às vezes com aquele que merece a nossa ajuda. Seja pai, mãe, filho, irmão, seja o que for. Todos nós temos os nossos dramas, mas não nos omitir. É muito bonito a gente contar a história que, envolve o nosso coração em sentimentos de euforia. Mas o que mesmo nós precisamos fazer é voltar a nossa alma um pouquinho mais para Cristo. Senão não adianta. Não adianta só a formalidade. Uma das histórias mais bonitas que o Evangelho traz para a gente é a história de quando os pescadores estão na barca exercendo o seu ofício e vem uma tempestade muito grande. E eles se desesperam. Eles acham que eles vão morrer. Pedro, Tiago, André, estão todos lá pescando. E a tempestade está vindo com uma forma tão violenta, mas tão violenta, que eles falam, agora o barco afunda. O barco afunda, Jesus que nos perdoe, mas ele vai ter que tocar essa missão sozinho, porque a gente não vai dar conta. E eles começam a clamar por Jesus, pedir a Jesus que interceda, de alguma forma, né? Porque eles estão para sucumbir no mar. E no meio da tempestade eles veem um vulto se aproximando, né? A Bíblia narra que esse vulto era o Cristo, que vem se aproximando, né? E Pedro, aí já não quis só que Jesus acalmasse a tempestade e salvasse eles, não. Pedro já quis testar, falou, Senhor, permita que eu vá até vós, né? E Pedro, Jesus fala, vem. E Pedro, segundo diz as Escrituras, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Caminhou sobre as águas. Tem gente que faz piada disso, né? Que fala que tinha um trieirinho de pedra ali na água e Pedro foi andando em cima das pedras. Mas não. O poder magnético e o poder fluídico, de manipulação fluídica do Cristo, não nos leva de todo a duvidar só dessa passagem, só atribuindo a ela um sentido figurado, não. Há bem possibilidade disso ter ocorrido. E Pedro vai caminhando sobre as águas em direção ao Cristo. E a tempestade, imponente. Em determinado momento, no meio do caminho, Pedro presta atenção aos raios e aos trovões. E vê a força das ondas e fala, meu Deus do céu, eu estou no meio do mar mesmo, caminhando. E ele tem medo. Ele vacila. No momento que ele vacila, ele começa a afundar. Ele começa a afundar, ele fala, bom, agora eu morro mesmo. Quando ele está quase sucumbindo às águas, Jesus puxa ele. É essa a finalidade da presença de Jesus em nossa vida, da vinda de Jesus para nós. É nos dar a certeza de que uma vida após a morte existe, e ele provou isso 40 dias depois de ter desencarnado, e a finalidade dele foi nos trazer a confirmação de um Pai misericordioso, bondoso,
amável, que não quer que nenhum de seus filhos pereça, que nenhum de nós sucumba, mesmo perante a mais terrível das tempestades. Nós é que temos medo, e a nossa falta de fé faz com que às vezes a gente afunde. Mas são as nossas escolhas. Então, doutrina espírita, gente, não tem segredo nem receita de bolo para resolver o problema de ninguém. Quem estiver procurando isso está se iludindo. Doutrina espírita, ela existe para confirmar o que Jesus nos disse, nos explicar de forma mais profunda aquilo que ele nos ensinou há 2000 anos e nos revelar outras coisas que com a ciência e a evolução nós podemos perceber agora. Mas não é para resolver os nossos problemas. Na introdução do livro Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano, em 1938, foi editado esse livro. Foi o primeiro livro do Emmanuel para o Chico, acho que foi esse livro, Emmanuel. Na introdução, o Emmanuel fala, olha, nós não estamos vindo além para dizer para vocês das coisas que existem lá, não. A gente não está vindo aqui contar para vocês como é maravilhoso o mundo dos espíritos, o que a gente faz, quantos sóis existem, quantos planos existem de encarnação, de elevação, de vibração, porque uma certeza vocês tenham, isso é Emmanuel dizendo no livro, todo mundo vai morrer. Se tem uma certeza nessa vida, é que todos nós vamos desencarnar. E desencarnando, a gente vai ver tudo que existe do lado de lá, dependendo do plano vibracional em que nós nos encontrarmos, é óbvio. Nós vamos ter a certeza disso. Então, Emmanuel fala na introdução, a nossa finalidade é a seguinte, a gente está vendo as maravilhas que tem aqui e vendo o quanto vocês estão distorcidos da lei de Deus. Melhorem-se. A gente está vendo o que é preciso para estar aqui bem, e estamos trazendo para vocês qual é a receita de se melhorar. Apliquem essa receita. Façam da Terra um paraíso compatível com o que existe no resto do universo. É essa a missão dos espíritos que vem nos trazer consolo e instrução. Não servir de muleta para resolver os nossos problemas. É evidente que quanto mais nós nos elevamos em conhecimento e em espiritualidade, mais acessíveis nós estamos à influência dos bons e mais elevados espíritos. E assim a gente pode ser tutelado com mais segurança, mas fazendo a nossa parte. Porque senão a gente vai ficar recalcitrando, indo no centro, tomando passe, ouvindo palestra, achando bonito e não fazendo nada. Isso não adianta. E não tem tempo para mudar. Estava falando com a nossa irmã Dirce agora, antes da palestra começar. Não tem idade para fazer o bem. Não tem idade para emitir um pensamento bom, para ajudar uma pessoa caída, para animar alguém que está prestes a cometer uma bobagem. Não tem tempo ruim para um sorriso, mesmo que você está chorando. Então, a criatura socorrida pela própria criatura é a vontade de Deus, porque nesse exercício é que a gente desenvolve sentimentos como amor, compaixão, ternura. E são esses sentimentos que provocam o fluido espiritual em nós e nos desenvolve como espírito. Pensamentos que nos encaminham para Deus. O resto é balela. É nós vencermos a nós mesmos, devagarinho. E se alguém apontar o dedo para a gente, viu? Ah, você vai no centro, né, toda semana, mas aí, ó, o que você está fazendo. Ah, você é espírita, mas aí, ó, o que você está fazendo. Ah, você que lê, que prega, olha aí, ó. É natural que as pessoas que conheçam as nossas falhas e as nossas limitações nos apontem os defeitos que nós temos e até o que nós tínhamos e deixamos de ter. Porque nós nos expomos a isso. É uma situação ruim de se enfrentar, porque nos incomoda. Porque parece que não atinge só a gente, atinge a doutrina também. Espírita, olha lá o que ele fez. Mas acontece que Jesus não veio para salvar os bons. Ele não escolheu os doutores da lei da época para ajudar ele a pregar o cristianismo. Ele escolheu pescadores simples e embrutecidos.
Ele não espera que o socorro venha dos grandes cérebros da humanidade. Nós já vamos encerrar. Ele espera que das pessoas humildes é que venha a iniciativa de ajudar os humildes. Porque eu nunca vi uma falta de proporção tão grande entre o número de pessoas que ajudam o próximo, entre as que têm mais problemas e as que não têm problema nenhum. Normalmente quem está ajudando o semelhante com necessidade é uma pessoa cheia de problema. Quem não tem problema nenhum, tem que cuidar da vida e muitos afazeres, não tem tempo para ajudar o próximo. Quem sofre sabe quanto dói, parece que se sensibiliza mais. Né? A finalidade nossa, como espíritas, é nos melhorarmos. Não importa o quanto a gente erre, não deixa ninguém acusar. Se Jesus está achando você digno, eu, qualquer um de nós, de estarmos aqui e continuarmos nessa oportunidade, não tem ninguém com autoridade maior para dizer que não. Nós não somos obrigados a ser perfeitos, nós somos obrigados a nos esforçar. Não dá para vencer tudo na mesma existência, vamos vencer o que dá, passo a passo, mas vamos. Allan Kardec aborda no livro Obras Póstumas um tema sobre aristocracia. E ele comenta sobre o que é aristocracia. Aristos ele é poder em grego, e cracia é poder, e aristos é dominação, né? A força. Aristo é força, cracia é poder, é dominação. Ele fala que desde que o homem se conjugou em grupo, em tribo, em bando, a aristocracia existiu na forma de um líder, do chefe do bando, que era o que protegia os demais, né? E essa força era exercida como o leão hoje é o chefe do bando, porque ele era o que dava as ordens ali. Depois de um certo ponto, essa aristocracia, ela foi exercida no começo nas tribos pelos mais velhos, pelas pessoas que exerciam mais experiência naquele bando, que tinham mais conhecimento de existência, que eram os pajés, os anciões, aquelas pessoas mais idosas. Quando essas tribos começaram a se confrontar com outras, brigando por espaço, por terra, por caça, essa aristocracia, esse domínio, né, esse poder sobre os demais, passou a ser exercido pelo mais forte, que era o general, o cara que era o fortão, que garantia a segurança do bando e mandava nos outros. Quando a humanidade evoluiu, milhões de anos, milhares de anos, essa aristocracia começou a ser exercida pelo poder do dinheiro e do conhecimento. Quem conhecia mais conseguia dominar os mais ignorantes, ao invés de compartilhar com o seu próximo e trazê-lo para cima. Então, quem tinha o conhecimento científico, filosófico, conhecimento das armas, da ciência rudimentar que fosse da época, dominava e exercia essa aristocracia. Depois, a sociedade nossa evoluiu mais ainda, e o poder econômico dominou a forma como nós existimos hoje, e essa aristocracia passou a ser exercida pelo dinheiro. E o filho de quem tinha dinheiro continuava mandando. E o neto de quem tinha dinheiro continuava mandando. Até que nós já chegamos num ponto em que o poder hoje de uma pessoa, de uma nação, é delegado a quem tem capacidade. Ou deveria ser, né? Inteligência. A inteligência hoje é que faz com que quem sabe mais possa dirigir quem sabe menos. Espera-se que esse domínio, que essa liderança seja exercida com inteligência, mas em termos cristãos, ela tem que ser exercida com bases morais. Então, é a aristocracia intelecto-moral, que é a inteligência do homem aliada à ética. A moral de não fazer ao seu próximo aquilo que não quer que seja feito para si, de ter a sensibilidade de ajudar aos mais necessitados e de educar os mais ignorantes. Porque espíritos sempre vêm com mais capacidade que outros na Terra. E as missões existem para esses espíritos para movimentar a humanidade rumo ao futuro.
Só que isso começa em casa, gente. Se eu sou chefe da minha casa, eu tenho que exercer uma liderança intelecto moral. Se eu tenho uma empresa e 10 funcionários, ou 20, ou 100, ou 1000, a liderança que tem que começar a existir a partir de mim é intelecto moral. Porque nós vamos exemplificando na liderança a humildade e a sensibilidade para com o próximo, sem perder a justiça. É para isso que tem que caminhar a nossa humanidade. Enquanto quem manda e vem numa determinada encarnação com o poder de liderar, abusa desse poder ao invés de ajudar o seu semelhante, depois ele vem numa outra encarnação para espiar uma situação onde ele é o explorado, o maltratado, o perseguido, o injustiçado, essa relação de ódio e de falta de aceitação nunca vai ser quebrada. Como é que se quebra isso? Pessoas que já foram despertas, como aquela figueira que nós estudamos agora há pouco na passagem de Lucas, e somos nós, que já somos uma planta, que já estamos no campo, que é a seara do Senhor, que já temos raiz, que já temos galho, folha, precisa começar a dar fruto. É para isso que nós existimos. O Senhor daquele vinhedo, da parábola, ele não quis saber se a figueira tinha que estar lá no meio das uvas ou não, e nem achou ruim de ter uma figueira no meio das uvas. Está lá a figueira, a goiabeira, seja o que for. Ele achou ruim dela não estar dando fruto. É fruto que a gente tem que dar. E dar fruto é uma obrigação de quem já recebeu adubo, de quem já teve um solo, de quem já recebeu o carinho de uma aguada, ou seja, de quem já foi amparado, tutelado, educado pelo dono da seara, por Jesus. São esses frutos que nós temos que começar a dar. Senão a gente vai ser a figueira estéril. E quem não produz nada, não tem direito de receber. Porque se Deus quer que o homem evolui pelo próprio homem, é um ajudando o outro, aquilo que nós fazemos para o próximo, reverte para nós em dobro. Mesmo que aquele próximo não consiga nos devolver aquilo, alguém que o ama vai devolver aquilo. Alguém que o ama de outras existências e que está até desencarnado às vezes. É essa relação de fraternidade que vai fazer com que a gente consiga crédito de ajudar hoje e ser ajudado amanhã. E Jesus fez isso, só isso, em todas as suas ações. Espalhou amor, misericórdia, ternura, compaixão, para todos, indistintamente. Isso é para seguir o exemplo dele, né? Eu não quero que ninguém faça o aplauso costumeiro, porque eu não vou me sentir bem. Eu vou pedir para vocês não fazerem isso. Ao invés disso, eu vou pedir que todo mundo, sinceramente, no final eleve o pensamento ao Chico Xavier e agradeça a Jesus a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Desculpem-me se me estendi ao tempo, mas o que eu falo é de coração, espero que vocês aceitem bem. Um beijo.